Pessoal, sejam muito bem-vindos. Nessa aula, nós vamos esclarecer uma dúvida muito recorrente das pessoas que trabalham com ICMS aqui em Minas Gerais, que é sobre o uso de CFOP para bares, restaurantes e lanchonetes e outros estabelecimentos similares. E pega uma dúvida assim muito afiada mesmo sobre o uso do CFOP, se é 501, se é 502, ou seja, se é a CFOP que vai indicar ali uma comercialização de um produto, né, adquirido de terceiros, ou de um produto produzido pelo próprio estabelecimento. E aí, qual é o CFOP que você vai utilizar? Nós vamos fazer essa aula aqui, ela se torna muito necessária, porque diferente dos outros estados, Minas Gerais tem uma regrinha especial para a aplicação da legislação do ICMS quando se trata desses estabelecimentos vendendo produtos que eles estão produzindo, ou seja, transformando insumos em refeições, em coxinhas, enfim, né, lanches, e destinando a venda a consumidor final que não está sujeito à tributação do IPI. Pois é, essa regrinha, ela não é uma regrinha comumente encontrada em outros regulamentos, e é por isso que o pessoal acaba acreditando que o procedimento a ser adotado aqui em Minas Gerais é o mesmo dos outros estados. E, na verdade, não é bem assim e eu vou explicar por quê. Nos outros estados, não tem essa regrinha especial que está lá no parágrafo 4º do artigo 135 do nosso regulamento. Então, foi por isso que nós nos paramos aqui para colocar uma aula para você dentro da plataforma e explicar para você como é que você vai proceder. Então, vamos lá. A primeira coisinha que a gente tem que explicar para você é o seguinte: qual é a regra que define o uso do CFOP? A regra que define o uso do CFOP está lá no artigo 5º do Convênio Sem Número de 1970. E lá ele diz, você deve observar a descrição do CFOP e as notas explicativas. Então, quando você vai lá no Convênio 1970 e você observa a descrição do CFOP 501 e a descrição do CFOP 502, de cara você já se dá com uma informação muito importante. O CFOP 501 é aquele que demonstra o que de fato está acontecendo com aquela operação. Porque vejamos, uma padaria, um restaurante, uma lanchonete, por praxe, por procedimento padrão dessas atividades, das atividades que são exercidas nesse estabelecimento, eles estão transformando um produto em outro. Um insumo, seja um arroz, um feijão em uma refeição, né, uma farinha em um salgado. Enfim, existe uma transformação de um produto em outro. E por esse motivo que, se analisar o artigo 5º e ir lá e conferir o CFOP próprio, você vai perceber que o CFOP 501 é o mais apropriado. E eu concordo plenamente com você nesse ponto. O CFOP 502, ao contrário, ele vai te dizer que ele vai ser aplicado nas operações com mercadorias que são adquiridas de terceiros e revendidas no mesmo estado para outras pessoas. De imediato, você observa que esse CFOP ele não demonstra exatamente o que está sendo feito com esse produto. Não tem ali uma aplicação para os casos onde ocorre a transformação de um produto em outro. Aquilo que está definido lá no inciso 2 do artigo 185 do nosso regulamento, que é um dos requisitos para considerar como industrialização. Perfeito? Então, o que você tem que entender? Quando você vai falar sobre qual CFOP que você vai utilizar, a regra matriz é o convênio sem número de 1970. E aí você vai observar o CFOP, a descrição dele e as notas explicativas. Não cabe ao CFOP definir tributação de ICMS para o produto. E eu sei que tem CFOPs para produto que está sujeito à substituição tributária e produto que não está sujeito à substituição tributária. Infelizmente, temos isso, né? Não tinha necessidade de existir, mas tem. Tá? Mas não é função do CFOP. Inclusive, eu já gravei, se eu não foi uma aula, foi uma live, explicando sobre o uso do CFOP e falando, gente, CFOP não foi definido não foi feito para definir tributação de ICMS, de IPI para produto.
A função do CFOP é dizer qual é a operação ou prestação que está sendo feita naquele momento pelo contribuinte. Certinho? Passando então, sabemos que essa é a regra principal para o uso do CFOP e aqui a gente vai concordar que o CFOP mais apropriado é o 5101. Então vamos passar para o próximo passo. Sabendo que esse é o CFOP mais apropriado, nós temos um negocinho lá no regulamento do IPI que ele diz que não vai ser considerado industrialização o preparo de produtos alimentares não acondicionados em embalagem de apresentação na residência do preparador, bares. Aí vem citar aqui uma lista de estabelecimentos que é exemplificativa, né, desde que os produtos destinem à venda direta ao consumidor final ou, né, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica também que vai consumir esse produto. Pronto. Não vai ser considerado industrialização. Isso aqui é um detalhe interessante porque nos outros estados que têm um regulamento diferente do estado de Minas Gerais, o que eles fazem? São Paulo, Rio Grande do Sul, se não me engano, Santa Catarina também, recomenda sempre o uso do CFOP 501. Tem estado que tem, inclusive, parecer. São Paulo tem uma enxurrada de consulta e dizendo, olha, você sempre vai usar o CFOP 501. Aí lá, o que eles têm que fazer? Eles utilizam o CFOP 501 para tudo, né? E aí, se for o estabelecimento é optante pelo Simples Nacional, as vendas que se enquadram no conceito do inciso 1 do artigo 5º do RIP não podem ser tributadas no anexo 2. Elas devem ser tributadas no anexo 1. E aí que vem o negócio, né? Ou você cria ali uma variação da frente do CFOP para você distinguir isso e aplicar a tributação. Por exemplo, CFOP 50102, e aí você faz uma separação para julgar aquilo tudo dentro do anexo 1, tá? Ou você tem que ficar ali fazendo um trabalho de formiguinha, né? Analisando operação por operação. Inclusive eu conversei com um consultor que me falou que na época trabalhava foi Paraná, acho que foi Paraná que ele me disse que trabalhava, e tinha que fazer isso há muito tempo, né? Tinha que ficar conferindo nota por nota, então dava um trabalho horroroso. Isso é cocosento isso aqui, tá? Ficar fazendo isso, é cocosento mesmo. Mas então, você tem que fazer essa distinção para você não tributar no anexo errado, se é optante pelo Simples Nacional. E aí já derruba uma coisa na sua cabeça, desconstrói isso. O fato de você aplicar o CFOP 501 não impede de você tributar essa receita lá no anexo 1, tá? Não tem esse impedimento. Por quê? Porque não é função do CFOP definir tributação do produto, tá? Tira isso da sua cabeça, tem esse pensamento, essa ideia aí, raciocina direitinho que você vai ver que não tem impedimento nenhum, tá bom? Então vamos continuar. Aqui nós temos em Minas Gerais um evento que foi assim muito importante. Lá em 2016, no dia 29 de dezembro, foi publicado um decreto de número 47.123 de 2016, e ele foi lá no artigo 222, que hoje é o artigo 185, e acrescentou o parágrafo 6º, que hoje é o parágrafo 4º. E quando ele fez esse acréscimo no nosso regulamento, ele excluiu do conceito de industrialização para efeito da aplicação do ICMS, praticamente o mesmo que está excluído do conceito de industrialização para aplicação do IPI. Então ele vem aqui, ó, na hipótese do inciso 2º, do caput. Esse inciso 2º, ele sempre fala sobre transformação, que quando você faz uma transformação no produto, é considerado industrialização. Então, na hipótese do inciso 2º do caput, não se considera industrialização a produção ou preparo de produtos alimentares na residência do preparador ou em estabelecimentos comerciais, tais como os hipermercado, supermercado, restaurante, bar, sorveteria, e aqui ele está exemplificando, tá? Não quer dizer que são apenas esses estabelecimentos, não. Muito pelo contrário. Aqui ele traz um exemplo, existem outros. Desde que cumulativamente, aí coloca duas regras. Primeira, os produtos se destinem à venda direta a consumidor. Pode ser pessoa física ou jurídica, tá? E não tenha havido a incidência do IPI. E aí que vem o negócio. Agora você sabe que a partir de abril de 2017, foi quando entrou em vigor, Minas Gerais
passou a ter uma regrinha que não tem nos outros estados, que não tem no São Paulo, que não tem lá nos gaúchos, né, no Rio Grande do Sul, que é uma exclusão do conceito de industrialização para essas hipóteses aqui. E aí fica muito prejudicada a análise que compara a aplicação da regra tributária em Minas Gerais com o que se faz nesses estados, porque nesses estados não tem essa exceção. Agora eu preciso fazer um adendo aqui. Essa exceção aqui, ela foi incluída no nosso regulamento para, excetuado o conceito de industrialização, as hipóteses previstas no parágrafo 6 para fins de aplicação do ICMS. Isso quer dizer o quê? Vou citar um exemplo para você. Uma padaria, um restaurante que estivesse apurando o ICMS fora do Simples Nacional nessa data, a partir de abril de 2017, e ela pratica, ela está realizando essas operações, venda de refeição destinada ao consumidor final sem incidência do IPI, não está mais dentro do conceito de industrialização para efeito de aplicação do ICMS. Por regra, ela não pôde mais tomar crédito de ICMS de energia elétrica a partir de abril de 2017. Entende que essa inclusão no nosso regramento veio para tratar sobre aplicação no ICMS, não em CFOP. Você não viu aqui o regulamento do ICMS dizendo, e portanto deve se aplicar ao CFOP. Não. Ele veio trazer aqui uma exceção que teve impacto na aplicação da legislação do ICMS para esses estabelecimentos nessas operações. É isso que você precisa entender, tá certo? A partir disso, a gente precisa analisar agora. E aí, qual é o CFOP que eu utilizo aqui em Minas Gerais? E eu vou mostrar para você aqui uma série de orientações do Estado de Minas Gerais e, por final, a nossa recomendação para você, tá certo? Então, nós vamos começar. Vamos ver como é que está no nosso regulamento hoje. Hoje está lá no parágrafo 4º do artigo 135. Se você for assistir essa aula e depois quiser pesquisar, você vai encontrar aqui a alteração promovida pelo decreto 47 alguma coisa lá de 2000, 47 alguma coisa não, 47.123 de 2016, ele está lá no parágrafo 4º do artigo 135, tá? Seguindo, vamos começar a verificar o que Minas está orientando para os contribuintes. Eu vou pegar uma consulta lá de 2012. Observe que antes da entrada em vigor do decreto 47.123. E como é que o fisco orientava? O fisco sempre orientou como o estado de São Paulo orienta, como o estado do Rio Grande do Sul, como o estado do Paraná orienta, como o estado de Santa Catarina orienta. CFOP 5101. Tá certo? Inclusive eu colei aqui uma parte da consulta. E por que o fisco fazia isso? Porque ele ia lá no regulamento, observava o artigo 222, que hoje é o artigo 135, e via o inciso 2º, transformação. E naquela época não tinha essa regrinha especial criada pelo decreto 47.123. Então, o fisco sempre orientou o uso do CFOP 5101. Entrar com o CFOP 1101, 2101 e sair com o CFOP 5101. Aí você vem. Lá em 2013 e 2016, você tem outras duas consultas muito citadas, inclusive, por algumas consultorias e até informalmente pela Secretaria de Estado da Fazenda. Nós temos uma consulta de número 162 de 2013, que ela traz a resposta 1. E aqui você observa ele fazendo o mesmo procedimento. Ele foi lá, buscou o conceito de transformação, viu que é considerado industrialização para efeito da aplicação da legislação do ICMS naquela época, nós estamos em 2013 ainda, tá? E aí recomendou, você vai usar o CFOP 1101 e 2101, porque o consulente perguntou qual é o CFOP que ele utilizar para registrar a entrada dessas mercadorias. Em outro momento, em 2016, pela consulta 033 de 2016, ele responde aqui na resposta número 3 que ele deve utilizar o CFOP 5101. E detalhe, ele busca a descrição do CFOP 5101 aonde?
lá no convênio sem número de 1970, reforçando aquilo que eu disse para você. Olha, a aplicação do CFOP, você vai lá no convênio e observa a descrição dele e as notas explicativas. Acabou. Né? Não cabe ao Estado ficar criando, você vai usar o CFOP 501, você vai usar o CFOP 502, porque ele pode fazer errado. Tá? E aí, vamos seguindo, né? E aí, em 2018, você tem uma outra manifestação do Estado, e essa é a principal. Essa é a principal porque ela vem depois da mudança do regulamento do ICMS, e onde agora você já tem uma exceção do conceito de industrialização para efeito da aplicação do ICMS em vigor, e o fisco responde o seguinte: por meio da alteração implementada pelo decreto 47.123 de 29 de 12 de 2016, acima explicitado, a atividade de panificação deixou de ser considerada atividade industrial, devendo ser adotado CFOP 1102, 2102 na entrada dos produtos e CFOP 5102 na respectiva operação de saída. Essa é a primeira consulta que o Estado de Minas Gerais publica, respondendo a um consulente dizendo e mudando a sua orientação. Então veja que ele sempre buscou, lá no inciso 2º do artigo 222 da época, né, o conceito de industrialização, viu que é uma atividade que faz a transformação do produto, pronto, recomendou sempre o CFOP 501. Agora ele muda, e aqui ele justifica, olha, estamos mudando a orientação, né, porque a partir da publicação desse decreto não é mais considerado industrialização para aplicação do ICMS. Essa é a principal manifestação do Estado de Minas Gerais. E para vocês, alunos da plataforma UiFísica, eu vou deixar para vocês aqui a manifestação do Estado, salvo em PDF. Mas aí nós continuamos. Em 2022, tivemos a publicação da consulta 102 de 2020, que essa causou confusão, onde o fisco ele volta, ele retrocede, ele observa o que já estava sendo orientado em 2002 e 2016 e volta a recomendar o uso do CFOP 1101, 1401 para a entrada, né, e 5101 e 601 para as saídas, referenciando inclusive a consulta 033 de 2016 e a consulta 151 de 2022. Essas consultas, elas estão aqui, ó, 033 de 2016 e a 151 de 2012, tá? Eu entendo que aqui, por mais que os responsáveis pela divisão de orientação tributária sejam os mesmos da consulta de 2018, inclusive, o assessor, que provavelmente foi a pessoa que fez o trabalho duro, né, o trabalho operacional de construir e toda a orientação, os assessores foram diferentes. Essa foi a única mudança. Outro ponto a ser informado é que o caso analisado pela consulta 102, ele é um caso com um nível de complexidade um pouquinho maior. Mas aqui é nítido que o fisco ele volta a recomendar o uso do CFOP 501. Porém, ele se diz conforme, e quando ele fala conforme a consulta 151 de 2012 e a consulta 033 de 2016, ele pega uma orientação que foi proferida pela SUTA de Minas Gerais numa época anterior à vigência do decreto 47.123, dando a entender que aqui a orientação foi controversa, podendo inclusive entrar numa contramão, que é o meu entendimento, que aqui entrou em contramão ao que a SUTRE começou a orientar em 2018. Aí, em 2021, tivemos uma nova consulta, que é a de número 058 de 2021, onde o fisco aborda um assunto e ele volta a recomendar o uso do CFOP de comercialização, aqui ele citou o CFOP 5405, 602 e 608, e caso a operação praticada pelo consulente não se enquadre no parágrafo 4º do artigo 135, que é a exceção do conceito de industrialização, vai se aplicar o conceito de industrialização. E aí você utiliza o CFOP 5401 e 6401. Uma resposta muito completa, por sinal.
porque ele demonstra, olha, você vai aplicar o CFOP de comercialização quando se enquadrar no conceito previsto no parágrafo 4º, quando fugir, você vai aplicar o CFOP de industrialização. Então, uma outra manifestação do Estado, após a publicação do decreto 47.123, e agora, novamente, recomendando o uso do CFOP de comercialização. E, por fim, em 2024, tivemos mais uma consulta. E aqui, em uma parte da resposta ao consulente, ele diz, olha, informa-se que a consulta de contribuinte 162 de 2013 é anterior à vigência... A 162, gente, essa aqui, ó. Tá? Essa resposta número 1 que está aqui, tá? E aí, olha o que ele diz. É anterior à vigência do parágrafo 6º do artigo 222, o qual foi incluído na legislação tributária pelo decreto 47.123, com efeitos a partir de 1/4. Assim, o entendimento nela esposado ficou superado com a superveniência da norma da legislação tributária em sentido contrário. E aí ele diz, né, que se a norma publicada posteriormente alterar o entendimento de uma consulta proferida anteriormente, essa resposta da consulta fica superada. Você tem que aplicar a norma, né, atualizada. E essa aqui é a última manifestação do Estado de Minas Gerais que nós acompanhamos. E, portanto, você observa que o Estado de Minas Gerais ele está sempre tendendo a orientar o contribuinte a utilizar um CFOP de comercialização para esses casos. Eu sei que o imbróglio é muito grande, não é? E a consulta 102 de 2020, ela causou um rebuliço muito grande. Inclusive, você vai encontrar consultorias recomendando orientações diferentes da nossa. E tudo se justifica porque estão acompanhando, em primeiro ponto, a consulta 102 e a regra geral de uso do CFOP, que é o artigo 5º do Convênio de 1970, que eu concordo plenamente, não é? Mas a gente tem que seguir o que o Estado orienta ao contribuinte. E o que é que o Estado de Minas Gerais orienta aos contribuintes? É o uso de CFOP de comercialização. Então, portanto, a nossa recomendação é sobre o uso do CFOP 5102, tá? Desde que os casos atendam os requisitos do parágrafo 4º do artigo 135. Tá? Agora, aquele que não vem utilizando o CFOP 5102 pode ser fiscalizado? Olha, eu acredito que se o contribuinte ele está aplicando, né, o regramento tributário relativo ao ICMS previsto no parágrafo 4º, quer dizer, não tomar crédito de energia elétrica, por exemplo. Se você não está ferindo a legislação tributária do ICMS, eu desconfio que é quase impossível do Estado um dia te autuar, porque você usou um CFOP de industrialização para os casos onde o ICMS diz que aquilo ali é uma atividade de comercialização. Entende? Eu vejo que essa possibilidade é remota, mas a gente recomenda a alteração para vocês. Ainda que pese que você encontre aí algumas orientações, elas, se estiverem baseadas na consulta 102 de 2020, no meu entendimento, essa consulta de 102 de 2020, ela não serviria de base. Por quê? Porque existem outras consultas assim como ela, mas inclusive essa de 2018, que veio assim após a mudança do regulamento do ICMS, e ela diz claramente que ali estava alterando a orientação por conta da exceção ao conceito de industrialização. Perfeito? Se você gostou da nossa aula, deixa o comentário, deixa a sua dúvida, tá? Para quem é aluno da nossa plataforma, que a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês, e vamos deixar aqui o PDF das consultas para você poder analisar, tá bom? Mas aqui o material eu vi que ficou assim super didático, acompanhando de forma cronológica o deslinde do caso, para a gente poder demonstrar para você por que é que a UASFisco recomenda o uso do CFOP de comercialização, contrariando eventualmente alguma orientação que venha até por parte do Estado informalmente, indicando o CFOP de industrialização. É evidente que se o Estado de Minas Gerais orienta um cliente seu
a usar, através de consulta, a usar o CFLP 5101, ele vai usar o CFLP 5101. Não é? Se, porventura, a partir dessa aula, for publicada uma consulta do Estado de Minas Gerais mudando novamente a orientação aos contribuintes para CFLP de industrialização, diga 501, vamos publicar uma aula atualizando para você. A gente sempre vai seguir o entendimento do Estado. Agora, eu não abandono de forma alguma o regramento principal do uso do CFLP. E aí, eu entendo que essas condições, né, do Estado eventualmente recomendar um uso do CFLP, ele pode errar. Eu não vejo prejuízo nenhum, prefeito tributário, se o contribuinte está aplicando o regramento tributário do ICMS corretamente, o uso do CFLP 501. Não vejo prejuízo nenhum. Pode ser mais difícil. Porque quando você usa o CFLP 502 e você está dentro do Simples Nacional, para você fazer a segregação do que vai para o anexo 1, do que vai para o anexo 2, pode ser mais fácil para você. Mas isso é um detalhe operacional, tá? Então, portanto, a gente vai ficar aqui com essa recomendação do CFLP 502, por todo esse exposto aí, pelas manifestações do Estado de Minas Gerais, para você também acompanhar de onde é que nós tiramos essas informações, e tendo dúvida é só deixar aí no comentário da aula que a gente responde para você. Um abraço.